Qual é o tamanho do Estado que a gente pensa? Porque nós falamos sobre tudo isso. Isso, na verdade, são germes da esquerda para dividir a sociedade. Mas, de fato, o que é o nosso plano para conseguir transformar esse país num país que cresce, da livre iniciativa, de pessoas com direito a andar na rua de cabeça erguida e não bandido tomar conta do espaço? Sinceramente, eu faria essa pergunta para o senhor, se eu puder me responder durante o período ou agora, eu agradeceria muito. Eu vou poder responder, né? Direito é o que eu sou. Eu defendo a família tradicional. Você tem 2 anos das mulheres que eles têm felizes, fique à vontade, pode ir comprar um apartamento aí, ficar fazendo namoro a noite toda, não tem problema nenhum, não tem que encher o saco. Não vem querer pregar isso na escola. Acho que não tem medo aqui para ir passar, mas tudo bem. Eu tenho um vídeo que eu botei no Ratinho, né? Onde o André Lázaro, secretário de alfabetização do MEC, talvez alguém tenha sido o programa do Ratinho outra vez, ele fala, né? Levamos 3 meses para discutir até onde a língua e a menina entrava na boca de outra, para fazermos o filme Beijo Leve para combater a homofobia. Então isso é ser esquerda, é ser bacana. Não tem preconceito. O que é preconceito? Se eu vou gostar, por exemplo, desculpa aqui, está solteira? Tá solteira? Então, por exemplo, eu não gostar dela agora, se eu quiser ficar solteiro também e não gostar dela, não é preconceito, eu gostei dela. Eu não fui com a cara dela para fins matrimoniais. Agora o pessoal tudo leva para o preconceito. Tudo tem que ser politicamente correto. O PLC 122, que não morreu ainda, mas está lá no Senado, quando a esquerda vê que vai perder, eles colaboram para congelar as propostas. Né? Se eu não vender esse relógio, por exemplo, com uma pessoa homossexual, mas acima disso, caloteira, e vender para outro mais barato, pelo projeto, quando discriminei o homossexual, eu começo com 3 anos de cadeia inapensável. Esse é o PL22. E católica porrada, que apenas evangélica é contra. Não, católica é contra, ateu é contra. Não tem quem seja favorável. Só os ativistas bem são favoráveis. Se vocês pegarem, eu peço que você pegue a mão no carro lá dentro da frente, o Plano Nacional de Promoção de Cidadania LGBT, lá da Secretaria Nacional de Direitos Humanos, está bem claro ali, cota para a prevenção homossexual no ensino fundamental. Agora, ninguém é impressionante, né? Eu não critico o evangelho, né? Minha esposa é evangélica, eu frequentei muito tempo a igreja evangélica, a mãe dele, que eu sou separado, é evangélica, tá ok? Mas eu vejo que a única crítica que eu tenho a alguns evangélicos é que eles têm o domínio da palavra e não usam o controle da Câmara. Aqui em São Paulo, eu acho excepcional para mim, né? O Feliciano, se bem que eu não vou pedir voto para ele, porque meu filho é candidato, mas ele, para mim, lá dentro da Câmara, na igreja, é problema dele, do seguinte, quem vai na igreja, ou solução. Leve a tua vida. Então, ser de direita, por exemplo, eu defendo o maior número de pessoas que quiserem já ter um porte de arma, não é nem porte de arma. Para a esquerda, isso é errado. A livre iniciativa estudou, ralou, o mérito vai ser o quê? Uma vida melhor para você. A esquerda é contra, a esquerda acha que tem que ter um Estado mais igual. Como mais igual? Só tem uma maneira: pegar de quem tem, né, pressionar para ficar todo mundo igual por baixo. Isso é ser esquerda, isso é bacana. Você pode ver, o Hollande, quando assumiu a França, foi quase meio mais ou menos, um discurso socialista, quando ele resolveu meter imposto de renda, né? Quase 70%. Quem ganhava mais de 1 milhão de euros por ano, os empresários foram para onde? Foram para a Rússia. Impressionante, né? A Rússia estava melhor do que a França. Então, eu acho que é isso, que é essa idiotice de ser de esquerda. Você pode ver, nós temos um ministro da Defesa, Celso Amorim, ele estava em Itamaraty, o Lula, ele foi lá, Milano, para defender o Ahmadinejad, para que ele pudesse enriquecer o urânio acima de 20%. E o Ahmadinejad dizia que era para fins fascistas. Mas também já dizia que o sonho dele era dar Israel no mapa. E o Lula foi dar uma força para ele. Eu já falei para isso, ele não publicou. O meu grande temor, nesse caso, nosso apoio ao Irã, é a tecnologia do enriquecimento de urânio lá do Irã ser o mesmo nosso aqui de Peró, aqui em Sorocaba. Imagina a situação diplomática que nós vamos ficar. Enquanto essa anda manda retornar ali o embaixador brasileiro de Israel, no meu entender, estava se defendendo do grupo revolucionário do Hamas, é que ele vai galhofa. Faz parte dele isso aí, né? Agora, quando chega a um ponto desse, eu peço a Deus que essa minha suspeita não se confirme, realmente fica bastante complicada a situação.
Pode ver, nossa diplomacia, né? Se envolveu há pouco tempo no caso da Laia. A condição lá de Honduras, é claro, você não pode pensar em reeleição. E o cara estava preparando o plebiscito para a eleição. Então foi depois pelo Congresso dele. Foi o Lula se meter na história. Fizeram um plano para deixar o Zelaya como carro diplomático para dentro da embaixada brasileira. Você pode ver quando Evo Morales tomou a refinaria lá na Bolívia, da Petrobras, o Celso Amorim foi lá e foi bem claro ao dizer, né, que o Brasil estava tendo um comportamento imperialista, e estava no certo fazer aquilo. Quando aquele bispo, posso falar uma palavra assim, aquele bispo comilão do Paraguai, o Lupo, porque ele fez um nome de filho, quando a mulher iam se consultar com ele. Então ele não é uma referência para ninguém, é uma ponta, né? É um elemento que não honrou a batina dele. Estou acusando todo mundo. Mas o que aconteceu logo em seguida? Ele resolveu dobrar a nossa tarifa que nós pagávamos pela energia de Itaipu, que foi feito no dinheiro nosso. Foi uma obra ali de Gás do Figueiredo. Ninguém fala, né? Eu te corrigi, triplicou. Triplicou, tudo bem. Eu estou falando errado também, né? Triplicou. Porque vai ajudar o país bolivariano. A questão agora última, eu estou nessa briga em Brasília, e é impressionante, né? Não quero criticar o deputado de São Paulo, mas dizer que ele é bom, não. Okay? Mas eu não vi nenhum deputado de São Paulo falar sobre uma instrução normativa de agora 20 de março, publicada no CO de 21 de março, permitindo a importação de bananas do Equador diretamente do Sergipe. Eu não sei como é que ele consegue 4.300 quilômetros de linha reta, trazer banana e parece que investiu aqui. Lá, por ano, são mais de 30 pulverizações da banana. Aqui no Vale do Ribeira, aqui do lado aqui, são 8. Por quê? Lá tem muito mais praga, além daquele da toca negra, o ponto da banana, etc. Vai trazer os empregos para cá. É para ajudar mais um companheiro do Foro de São Paulo. Essa amizade não interessa. Muita gente é um colega nosso, Coronel. Pô, minha filha está namorando aí, eu engravidou num porcaria, no Zé Mané. Mas peraí, qual é o ciclo de amizade do pai dessa menina? Se a gente anda com quem não presta ou não tem futuro, a gente vai ter esse tipo de essa gentalha. Aí nós estamos aliando aqui, Venezuela, Uruguai agora, com a volta da Maqueleira lá, o Chile. E o Chile está um pouco na nossa frente, né? Lá foram 30 mil foram por saco, aqui só foram 300. Cuba, Irã, Coreia do Norte. Qual é o futuro? Que na hora que o bicho pegar, ele vai ter que pedir perigo para o americano. Que não é uma coisa, alguns falam aqui, nós temos a evidência aqui de praticamente perder grandes áreas. Grandes áreas já demarcadas com terras indígenas, né? O Brasil assinou, deve ter assinado agora por esses dias novamente, né? Um novo acordo sobre a autodeterminação dos povos indígenas. Então nós temos praticamente 13% dos territórios brasileiros demarcados com terra indígena. Isso equivale a uma área maior que a região sudeste. Como vocês sabem, eu do Rio até aqui, quase 800 quilômetros. Você pega Rio, São Paulo, Espírito Santo e Minas Gerais. Uma área maior que essa região é demarcada com terra indígena. Temos ali reservas minerais, água potável, biodiversidade. Uma coisa muito importante, né? Grandes espaços vazios estão ficando. E esse acordo vai ter que ser votado no Congresso. Por que eu acho que vai ser votado no Congresso? Porque eu estou vendo um decreto 8243, a Dilma está segurando. Nós aprovamos a votação hoje e por 2 novas convocações na Brasília, a última vai ser agora em setembro, né? O governo conseguiu manobrar com votos do meu partido, PMDB, PR, PTB, DEM, etc. Segurar o decreto. Segurar a não votação do projeto para anular o decreto que anula o Congresso Nacional. E por tabela vai anular o Judiciário também. E no PNDH 3 do governo, né? Uma das coisas que, através desses conselhos populares, que eles chamam de sociais, por exemplo, um juiz, para
bater o martelo sobre uma reintegração de votos, ele só pode fazê-lo após ouvir esses conselhos que opinarão sobre o fim social dessa propriedade invadida. E outra coisa grave, a emenda constitucional 81, acho que a penúltima que foi promulgada em Brasília. Antigamente era conhecida como PEC, né? No trabalho escravo. Agora a emenda constitucional do trabalho escravo. Eu trabalhei contra ela. Mais uma vez, por outro lado, é racista. O que é o PEC do trabalho escravo? É bem claro a PEC. Aquele que foi condenado praticando o trabalho escravo, e o nosso judicial já entende que a análise da escravidão é trabalho escravo, pena expropriação do imóvel. Ok? A OIT tem 200 e poucos itens, 150 e poucos itens, que trata disso. Por exemplo, na fazenda dele, os peões dele lá, o colchão equivale a menos de 8 centímetros, o afastamento entre a cama, menos de 90 centímetros. 250 regras, né? 250 regras, 252 melhor. 252, Isso tudo, ele perde a fazenda dele com todos os removentes, galinha, cavalo, trator, carrapato, se bobear até sogra ele perde a fazenda. Perde tudo. E se aplica malandramente, o pessoal pensa que é só o campo, né? Se aplica malandramente aos proprietários urbanos. Aquela frente está para empregar a sua casa, não pode ter dormido lá na sua casa. Se a ventilação for inadequada, de acordo com quem? De acordo com o fiscal. Ele não vai estar na sua casa, mas a partir do momento que a sua empregada se denuncia, ela vai lá alguém autorizado pela justiça para ver aquele incômodo, né? Não é insalubre. Se segundo ele for insalubre, estou apenas expropriação do seu apartamento. Os caras estão malandros, né? Aprovaram agora, no ano passado, e mexeram na lei um pouquinho agora, a questão do caminhoneiro, por exemplo. Após 4 horas, ele tem que parar. Bacana pra caramba. Imagine parar na Baixada Fluminense. Eu não sei qual lugar perigoso aqui em São Paulo. Vai ser assaltado. Mas ele prosseguir na missão. Da Alta Corpus, que ele dirigiu por mais de 4 horas. Isso é trabalho da análise de escravidão. Né? Pela minha interpretação, de muita gente que leu comigo a emenda constitucional, o dono, o proprietário daquele veículo perde a sua empresa. A esquerda e pode de propriedade privada. Porque se você trabalhar, tem a ponte petista aqui, comerciante, agricultor, fazendeiro, não tem, ou vem do movimento sindical, ou da sociedade, ou seja, da vagabundagem. Complemento. O esquerdista tem uma característica fundamental, o vagabundo invejoso. Eles não, quando eles não veem alguma coisa, eles querem caçar isso. Então, vagabundo invejoso. Eu consegui classificar que vocês são vagabundos invejosos. E outra coisa que se aplica aqui, o pessoal deve entender o que é a Baía de Angra. É uma coisa maravilhosa aquele negócio lá. Não tão maravilhoso, mas útil para o turismo, é aquela região que pega Canané e Guapo e Rio Preto. Lá tem uma casa de estação e gosta de Tamoios. Em 29 excelentes geográficos, dentro d'água, né? Ilhas, parcéis, etc., no raio de 1 quilômetro, se vai morrendo afogado, não pode ir para lá, senão vai ser punido. Não pode jogar mais dentro d'água, não pode ir para a praia, não pode nada. A mesma coisa agora, onde a estação ecológica da Jureia. Engoliu ali praticamente essas 3 cidades, Iguape, Ilha Comprida e Canané. E cada vez mais, essa grana aí de ambientalista se faz presente, não só escolhendo o turismo, imagine a Baía de Angra no mundo espanhol, do francês, né? Aqui deve para faturar mais de $1 bilhão por mês de turismo. Ali é uma maravilha, a questão é enorme. Nós não, nós passa a ser o quê? Dor de cabeça. Essa sonha de demarcar terra indígena. Então, para quem está no ar-condicionado agora, enquanto tiver água aí para mover as turbinas e levar energia para lá, que não vai faltar, é bacana, mas sufoca a agricultura. Tirando os mortos, nós crescemos 3 milhões de habitantes por ano. Não temos como dar vazão e atender a essa demanda. Não tem. Vamos ter um problema um dia. E com o problema competente no governo, eles resolvem com muita facilidade. Só falta vergar a coluna dos militares ativos da Força Armada. Só falta isso. Conseguir isso daí, de novo a bagunça. Não tem mais quem acreditar. A partir do que o exército fez presente, né? Só que era o exército. Lógico que a Marinha do Norte também. Nós vamos falar da morte efetiva. E nem agora, onde o pessoal sempre fala, a ditadura. O negócio começou, na verdade começou em 2020, né? Mas em nenhum começou a gravar. Quem
ter paciência de ir numa boa biblioteca, né, que tem os jornais da época, os empresários pedindo os militares subidos. Por quê? Porque tudo é estatizado. Né? Vemos aí a Igreja Católica pedindo fervorosamente, os padres pedindo que os militares não subissem. Por quê? Vamos falar besteira aqui, né? Que a religião dos comunistas é o ateísmo. A grande imprensa, a exceção da última hora, que era o jornal Chapa Branca, João Goulart, pedindo que os militares subissem, Globo, o Jornal Dia, Revista Cruzeiro, todos pedindo. Por quê? A imprensa é única no governo deles. As mulheres na rua, tem uma senhora que eu um pouquinho mais velha, eu estou com 59, deve ter minha idade ali. As mulheres de passeio na rua, pedindo que os militares assumissem. E foi feito. E o militar, quando eu chamei uma repórter de idiota esses dias aqui, não quer chamar de outra coisa, mas ia pegar mal, né? A terceira vez que eu falei para ela que não houve golpe, dia 31 de março de 64, que quem caçou o João Goulart foi o Congresso, no dia 2 de abril de 64. Está lá, eu tenho a Câmara, estamos na live da Câmara. Eu vou obrigar ela a chamar de idiota. E depois eu falei, é muito bonita. Ela me entendeu, eu falei que era muito bonita, se fosse feia, com aquela inteligência toda, não está empregado de jornal nenhum. Porque alguém no jornal alguém está jogando dominó no galão, ficou aliado se alguém de marinha aqui até mais tarde. Okay? E ela me professou, eu respondendo o processo agora porque eu falei, você está censurada, eu respondo para você, tá tudo bem. Então, o minha frase foi assim, no dia 9 de abril, o Congresso elegeu o Castelo Branco com voto vice-valente. E a maioria dos parlamentares que elegeram fizeram a obrigação de voto. E os outros governos militares, todos foram votados dentro do Congresso Nacional. Né? O Itamar Franco, antes de morrer, deu naquela página amarela da Veja, né? Aquela primeira página da Veja, da televisão grande dele, que ele falou que durante o período militar eles tinham muito mais autonomia e autoridade do que nesse período que se chama democracia. Então, quem olha o conflito que está acontecendo no Brasil, vê que esse pessoal que está lá no momento nunca pensaram em democracia, nunca. Demitiram agora 10 funcionários do Santander, fizeram uma coisa que qualquer pessoa que seja uma palestra sabia que estava acontecendo. A pesquisa cai, a bolsa sobe. Falou isso. E se dirigiu ao público que ganha acima de 10 mil reais. O público que é acima de 10 mil reais, a princípio, né, entende um pouquinho o que é mercado, o que é bolsa, e aplica. A coisa certa, nem precisava daquele input do Santander, aquela análise, foi não. Sabe, esse quadro, jornalista independente, uma direita, graças a Deus, blogueira. Tudo bem. Quando se fala em independência... Eu gostaria só que o senhor, aproveitando os ganchos dos militares, que está havendo várias manifestações no Brasil inteiro pedindo a intervenção das Forças Armadas. A minha pergunta não vai para o senhor como parlamentar, mas como cidadão e militar. O senhor acredita que possa haver uma intervenção devido ao rumo do Eu acho que ainda não. Eu tive muita amizade com o doutor presidente Figueiredo, quando deixou o presidente. Né? Uma vez eu perguntei para ele, eu sou candidato a presidente. Falou, está maluco, capitão? Esse congresso é cheio de bandido? Olha, se ele ressuscitasse agora, eu falava, Bolsonaro só tinha santos do meu tempo. E, no outro momento, ele falou o seguinte, olha, aquela simplicidade, né? E super sinceridade dele. O povo ainda vai pedir de joelho a volta da militares. Não quer dizer que nós sejamos uma classe superior, não. Superior é isso. Okay? É que, pega um exemplo, passamos aí 20 anos, ninguém ficou vivo, só 300 morreram, desapareceram. Se for um prefeito aqui e perguntar para qualquer vagabundo se ele está sendo bem tratado, ele vai falar que está sendo torturado, porque o preso sempre quer se vitimizar. Né? Pode ser que algum inocente levar um braço curto? Sim, pode ser. Mas antes de acusar, leia o mínimo manual de guerrilha do Carlos Marighella. É fácil entender. É como agora mataram no Iraque um general americano. Isso é que vale para ele. Né? É o impacto que dá. Assim como quando mandei aquela nota para Israel, eu botei no Facebook, não, eu protocolei na embaixada de Israel, passamos a nota para o inglês e botamos para rodar. Qualquer site ali
Israel, Estados Unidos, etc., nós jogamos isso para lá. Eu comecei contando, né, a vida pregressa da Dilma, numa página apenas. Se botar Bolsonaro, Hamas, Israel, Palestina, vai ver a nota aqui, que tem mais ou menos 15 dias. Por que a Dilma apoia o Hamas? A gente não quer morte de criança. Ninguém quer morte de criança. Mas geralmente, né, quem faz escudo criança para ter vítima são eles. Assim como o MST sempre cresceu em cima de morte inocente. Olha o caso do Eudoro Trajano. O policial não atira, a imagem está lá, ele não morreu. E daí eles se vitimizam em cima disso. E eu contei rapidamente, né, 3 passagens de Monté. Uma, inclusive, tá, eu participei um pouco, né, do outro lado. Primeiro, a execução do capitão americano, herói da guerra do Vietnã. Era o simbolismo, o choque, porque o capitão estava aqui cursando a escola de comando do Rio de Janeiro e mostrava então que nós estávamos contra o capital, né, contra o tio Sam. Esse foi o impacto. A execução do capitão, do major alemão, que eles se enganaram, eles queriam matar o capitão boliviano que havia executado o Che Guevara, na mata da Bolívia, né? Eles fizeram levantamento, na hora da execução, de matar o capitão, acabaram matando o major alemão. E o outro episódio foi aqui nas matas do Rosa Ribeira, que eu sou de lá, em 1970, quando a Pauladas, né, o grupo do Lamarca, executou aí o tenente Alberto Mendes Júnior da Força Pública. Os 3 grupos foram o Varcal Marques, a ZTF e o Colina. A Dilma pertenceu a todos os grupos, porque essa afinidade era com esse tipo de gente. Então, e o povo parece que o argumento deles faz sempre mentira. E o povo acredita, né? Sabe que tudo é mentira nesse país, mas acredita na toda a Comissão da Verdade, onde a Dilma indicou os 7 para escrever história. 7 calhordas. Ok? 7 velhacos que participaram daquele momento. Eu tive um debate, o Alexandre Garcia me deu espaço, na Globo News, e eu fiz um debate com o Vadir Tabu, que era o presidente da OAB lá do Rio. Eu sequer sou rábula. Quem assiste aí, pô, não tem que discutir. Eu, em certo momento, falei, imagine 7 traficantes para jogar o Fernandinho Beiramar. Ele vai ser absolvido, idolatrado, indenizado, e pode ter indenizado que vai ser eleito como grande herói nacional. É o que o pessoal faz, né, doutor? Quer ver uma coisa? Eu apoiei Severo Cavalcante para presidente da Câmara. E me orgulho nesse momento. Okay? Depois ele renunciou, porque ele pegava gorjeta de 7 mil por mês do resto da Câmara. Mas por que eu me orgulho disso? Só pode fazer uso da palavra, por ocasião da eleição da frente da Câmara, quem é candidato. Eu não já sei candidato. A minha intenção, e fui percebido, era derrubar quem? Luiz Eduardo Leal. Você tinha que escolher entre ganhar e Severo Cavalcante. Hoje eu ficaria de novo com Severo Cavalcante. Eu duvido que eu fique aqui. Esse pessoal tem que optar. É que eu digo claramente. Eleições presidenciais, segundo turno, Dilma Rousseff e Fernandinho Beiramar. Eu sou Fernandinho Beiramar. Ele tem palavra. Ele tem palavra. Eu vou te matar. Por telefone, Serra. Ele tem palavra. Você pode acreditar nele. Nessa figura que está aí, essa semana, teve lá com o bispo Edir Macedo, inaugurando uma igreja de São Paulo aí, dentro do Salomão, e ela falou: bendita a nação cujo Deus é o Senhor. Tudo o que o evangélico detesta, o PT apoia. Um discurso meu do ano retrasado, né, não abriu o processo, né, porque acharam que a Dilma ia perder. Onde eu chamei uma ministra dela de sapatão, né, da tribuna da Câmara. O que acontece? Eu não vou chamar um colega aqui, quem? De graça. O que ela fez? Ela era secretária das mulheres do Estado de Ministro. Ela deu uma declaração no jornal Correio Brasileiro, dizendo que ela continuava fazendo sexo com homens e mulheres, e o grande orgulho era a filha que era gay. Eu concluí: Dilma, representa a tua mãe, não a minha. Então quem vota uma mulher dessa para ser secretária das mulheres, é sinal que está afinado com ela. E Dilma, tu passou 3 anos presa com ela. Precisa complementar?